Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Pensar para Viver, que hoje tem como tema a formação de um cidadão virtuoso. Nosso objetivo é criar um espaço de reflexão filosófica, histórica e cultural, que ilumine as grandes questões da existência humana: liberdade, verdade, amor, sofrimento, poder, sentido, dialogando com a tradição do pensamento ocidental e com os desafios contemporâneos. Não se trata apenas de analisar ideias, mas de compreender como elas moldam a vida concreta, a cultura e o destino espiritual do homem. Aqui percorremos a filosofia, a história e a antropologia para fortalecer os fundamentos da vida boa. Investigamos as raízes da crise contemporânea, discernimos suas causas intelectuais e espirituais e propomos caminhos de reconstrução interior e cultural. Hoje nós vamos tratar de cidadania, mas não no sentido reduzido à participação política ou opinião sobre temas do momento. Vamos falar de cidadania como formação moral teleológica, do bem comum ao supremo bem. E isso exige uma base, uma antropologia. Aqui seguimos uma linha tomista. O ser humano é uma unidade pessoal com inteligência, que conhece a verdade e vontade que tende ao bem. E, portanto, um cidadão virtuoso não se constrói primariamente com informação ou técnica, mas com hábitos. E isso já desloca a conversa, porque a pergunta deixa de ser o que eu penso e passa a ser quem eu estou me tornando. Para começar, o que é virtude, de modo simples e verdadeiro? Virtude é um hábito bom que aperfeiçoa as potências da alma e torna o bem mais fácil, prazeroso e constante. Ou seja, o bem deixa de ser só um heroísmo ocasional e passa a ser uma estabilidade interior. E por que isso importa para a vida social? Porque sociedade não se sustenta apenas por leis. Ela precisa de pessoas com caráter. A lei aponta o mínimo. A virtude forma o máximo possível do humano. O eixo das virtudes humanas, na tradição clássica, são as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência é discernir o bem verdadeiro em cada situação e escolher meios adequados. Não é esperteza, é retidão prática. A justiça quer dar a cada um o que lhe é devido. Ela ordena o coração para o outro. Temos a fortaleza, que é sustentar o bem diante da dificuldade, os apetites irascíveis, e também a temperança, que é moderar desejos e prazeres, que são os apetites concupiscíveis. E no horizonte cristão entram as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ordenando o agir ao fim último, o supremo bem, Deus. Aqui está uma ideia decisiva: o bem terreno não é negado, mas ordenado ao bem eterno. Em termos claros, a vida moral não é apenas se ajustar, é caminhar pela plenitude do bem. A fé ilumina a inteligência, a esperança fortalece a vontade e a caridade aperfeiçoa o amor a Deus e ao próximo. Então, como se forma isso concretamente? Por meios simples e exigentes. Exemplo: repetição, correção dos vícios, integração
de inteligência e vontade, e para quem vive a fé, uma vida de graça que fortalece as virtudes. E o resultado social esperado é claro: cidadãos capazes de promover justiça e paz, contribuindo para o bem comum. E aqui cidadão não é só um portador de direitos isolados, é uma pessoa formada para um telos, para uma finalidade, um bem que é comum e ao mesmo tempo supremo. Se a formação é por hábitos, precisamos entender a estrutura humana. Como esse modelo descreve a pessoa? Então, uma pessoa no modelo tomista é integrado: inteligência, vontade, apetites irascíveis e apetites concupiscíveis. A inteligência é conhecer a verdade, captar princípios, discernir o bem. A vontade, escolher o bem livremente, orientada pela razão. Os apetites irascíveis, enfrentamento do difícil, ter coragem, resistência, medo, impulso. E os apetites concupiscíveis, desejos e prazeres, inclinação ao confortável, ao agradável. Então, virtude não é esmagar afetos, mas ordená-los. Entendi. A razão não é inimiga do desejo, ela é sua forma. E a vontade, para ser livre, precisa ser fortalecida para escolher o bem verdadeiro, não apenas o bem aparente. E o processo de formação é descrito como uma pedagogia gradual em fases. Começa com a afetiva, a primeira infância, que são os hábitos formados pelo exemplo parental antes do uso pleno da razão. Depois a fase racional, que é a idade da razão, onde há uma educação consciente das virtudes, com discernimento e escolhas deliberadas. E a terceira, a fase espiritual, que é a vida pela graça, onde há ordenação das virtudes humanas às teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Aqui cabe um ponto muito forte da síntese tomista. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Isso é crucial. Então, a vida espiritual não nos desumaniza, ela nos integra e forma um cidadão que não é só funcional, mas interiormente ordenado. Seus estudos propõem que modelos de identidade geram modelos de cidadania. Como isso funciona? Sim, porque cidadania nunca é só estatuto jurídico. Ela inclui um mapa de pessoa, o que é o ser humano, um mapa do bem, o que vale a pena, e um conjunto de práticas, como viver juntos. Então, quando o telos, a finalidade, mudam virtudes esperadas, vícios tolerados e até as patologias sociais. Então, como funciona? Vamos comparar 5 modelos sem caricatura, mas com clareza. Para a gente entender como se forma um cidadão de verdade hoje, precisamos olhar para 4 mapas diferentes que as pessoas usam para navegar na sociedade. Vamos descomplicar isso. O primeiro mapa é o do destino, que é o modelo tomista. Aqui o foco não é apenas o que eu quero, mas para onde estamos indo. Imagine a vida como uma bússola apontada para o que é verdade e bem. Nesse modelo, ser livre não é fazer qualquer coisa que dá na telha, mas ter a capacidade de escolher o que realmente presta. Ser cidadão é participar da construção de algo maior, o bem comum, sempre de olho naquilo que é o bem supremo, que dá sentido a tudo. A força dele, ele dá um chão firme para a convivência e um propósito real
para a nossa liberdade. O segundo mapa é o da engrenagem, que é o modelo marxista. Esse aqui lê o mundo pela conta bancária e pela classe social. Ele é certeiro ao apontar as injustiças do sistema e as feridas de quem está na base da pirâmide social. O perigo é que o risco é colocar todo mundo dentro de uma caixa econômica e reduzir a vida a um eterno conflito de nós contra eles, esquecendo que a pessoa é muito mais do que apenas a sua classe ou o seu trabalho. Há um terceiro mapa, o das raízes, que é o modelo cultural identitário. Este foca na nossa história, nos nossos símbolos e naquilo que nos faz sentir parte de um grupo. É fundamental para dar um microfone para quem foi silenciado por muito tempo. O perigo, se a gente exagerar, a sociedade vira um conjunto de tribos que não se comunicam. Cada um fica na sua bolha e fica quase impossível encontrar uma linguagem comum que una todo mundo em torno de valores que valem para todos. E há também o mapa do cada um no seu quadrado, que é o modelo liberal e individualista. Ele coloca os direitos individuais no topo. É o guarda-costa das nossas liberdades civis, o que é ótimo. O perigo, quando ele fica radical, a gente começa a esquecer que também tem deveres com o próximo. A sociedade vai se esfarelando. As pessoas ficam atomizadas, cada um por si. E aquele senso de comunidade e vizinhança acaba morrendo por falta de cuidado. Se os primeiros modelos eram GPS para as nossas escolhas, este quinto é o exame de consciência. É um diagnóstico de como nosso estilo de vida afetou a nossa saúde espiritual. Baseados em Byung-Chul Han, vamos desmascarar a sociedade do desempenho e descobrir se não estamos apenas tentando anestesiar a vida em uma sociedade paliativa. Você já deu uma pista sobre o Byung-Chul Han no nosso primeiro encontro. Mas, olhando agora para o raio-x da nossa alma, o que é que ele enxerga de tão grave nesse nosso estilo de vida atual? Ele descreve a passagem do deves para o podes. Sai a proibição externa, entra a autoexploração. O sujeito livre vira empreendedor de si. O fracasso vira culpa íntima. O filósofo ensina que os sintomas são depressão, burnout, que é distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante. Também como sintoma a dispersão e o vício em tecnologia, ou seja, uma liberdade sem finalidade. Ele ainda explica que surgem paliativos, o consumo, o entretenimento e anestesias para aliviar dor sem curar causas. Se essa palavra tocou você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve e compartilha, você não está ajudando um canal. Está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. O algoritmo entrega o que as pessoas sustentam. E sustentar este canal é cooperar para que a palavra alcance mais corações. Inscreva-se, ative o sino e partilhe com alguém que precisa dessa luz hoje. Então, no fundo, a pergunta é sempre a mesma. Qual bem governa a vida? Sem o bem supremo, o bem comum perde altura e sentido. O que isso tem a ver com o nosso caminho? Então, como temos refletido no programa Lectio Divina, ninguém cresce sozinho ou armando tendas, apenas para si.
A verdadeira cidadania exige esse êxodo interior, sair do próprio egoísmo para enxergar o rosto do outro no vale. Como a história ilustra essa mudança de telos e de identidade? Meus estudos percorrem uma linha que ajuda a enxergar o fio cultural. A história mostra que a queda do Império Romano no século V proveu uma reconfiguração da identidade. Com a queda do Império, a cidadania clássica perde seu teto institucional. Direitos jurídicos, participação pública, cultura clássica e lealdade ao Estado, ao imperador. Surge um vazio. Quem somos nós? A resposta cristã oferece uma identidade mais alta. Diz: nossa pátria está nos céus, conforme revelado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3:20. E uma universalidade que atravessa povos e classes, como foi revelado em Gálatas 3:28. A pertença deixa de depender do império. E isso tem efeito civilizacional, pois reorganiza vínculos, educação, sentido. Assim, inaugura-se o período da Idade Média, cuja marca é a riqueza cultural como síntese. Qual foi o núcleo dessa síntese? Uma integração. Atenas é a filosofia, a razão, a teleologia, que é o estudo da finalidade, do fim último, e também as virtudes. Temos em Roma a criação do direito, da ordem pública, a gramática de justiça e pessoa, e Jerusalém, a fé, a esperança e caridade, que promove dignidade humana, ordenação do terreno ao eterno. O resultado é um ideal de homem integral, racional, livre, social e transcendente. Ao estudar a história com o auxílio de historiadores comprometidos com a verdade e que adotaram em suas pesquisas fontes originais, percebemos instituições como laboratórios de virtude, a família, a paróquia, os mosteiros, universidades, corporações, lugares onde afetos e vontade eram educados por práticas concretas. Mas depois deste período ocorre uma transição para a modernidade, uma ruptura da síntese. A modernidade ela traz ganhos reais, mas também rupturas. Ciência, técnica e direitos avançam, mas cresce a tentação de substituir o supremo bem por bens imanentes, por uma realidade concreta e material somente. A nação, a raça, a classe, consumo, desempenho. Quando o telos, a finalidade, se fragmenta, a cultura perde uma linguagem moral comum, o que vai acabar gerando o período contemporâneo, miséria cultural e crise de sentido. A história aponta as catástrofes e patologias, doenças, como guerras, totalitarismos, desigualdades persistentes, depressão em massa, fragmentação identitária. A técnica amplia poder, mas não garante seu uso bom. E sem virtude, o poder se torna mais perigoso. E voltamos ao filósofo Byung-Chul Han. Uma cultura que evita dor e desconforto e troca a formação do caráter por alívio imediato. Se a crise é civilizacional e interior, qual é o caminho concreto de reconstrução? O caminho é a formação do caráter pelas virtudes, com um entendimento realista de inteligência e vontade. A inteligência conhece a verdade e dirige. A vontade escolhe e persevera.
Quando a inteligência erra ou é obscurecida, escolhemos bens aparentes. Quando a vontade é fraca, mesmo conhecendo o bem, não o sustentamos. Exato. E sua explicação é muito pedagógica sobre meios. Sim, temos a dupla dinâmica, inteligência e vontade. Para formar o caráter, a gente precisa entender que temos uma dupla dinâmica, trabalhando dentro de nós. Se um falha, o carro não anda. A inteligência é o GPS. O papel dela é enxergar a verdade e dar direção. Ela diz: o caminho certo é por aqui. A vontade é o motorista. O papel dela é pisar no acelerador e não soltar. Ela escolhe o caminho e aguenta firme até o fim. Onde o problema acontece? Às vezes o GPS falha porque a nossa visão está embaçada por mentiras ou cansaço. Aí acabamos escolhendo um bem aparente, algo que parece bom agora, como ficar no sofá vendo várias séries no streaming, mas que nos faz mal depois. Outras vezes o GPS está perfeito, mas o motorista está sem força. A gente sabe o que é certo, mas não tem braço para segurar o volante. Portanto, virtude é memória muscular. A gente precisa parar de achar que virtude é só um sentimento bonito. Virtude é hábito, é treino. É como um atleta profissional. Ele já treinou tanto que o corpo faz o movimento certo no automático. É um hábito operativo que nos joga para o alto. Já o vício é uma mania ruim que virou um vício de postura. Ele nos desvia do nosso objetivo final e nos deixa tortos. Como fazer então? Qual é a arte de educar? Primeiro, o exemplo vem antes da explicação. A criança e até o adulto lê a virtude nos outros antes de entender o conceito. Não adianta falar de paciência gritando. A virtude é vista antes de ser explicada. Também a repetição é o segredo. Ninguém vira virtuoso lendo um livro. O hábito nasce de fazer a mesma coisa boa de novo e de novo. É musculação da alma. Também corrigir com firmeza e carinho. Cortar o vício cedo evita que ele crie raízes profundas. É como podar uma planta. Dói um pouco, mas é para ela crescer reta. Também cabeça e coração juntos. Precisamos de prudência para refletir antes de agir e de fortaleza para não desistir quando o caminho fica íngreme. Outro aspecto é o turbo da graça. Às vezes o nosso esforço humano bate no teto. É aí que entram as virtudes teologais: fé, esperança e caridade, dom da graça de Deus. Elas são como um combustível de alta performance que Deus nos dá para potencializar nossas virtudes humanas. E como ideia central para você memorizar, educar para a virtude não é uma tarefa solitária nem um evento isolado. É um projeto integrado que começa no berço e vai até a maturidade. É um esforço conjunto entre a família, os pais e a própria vontade da pessoa que está sendo formada. É um trabalho de artesão, feito um pouquinho por dia. E isso tem consequência pública. Filhos educados na virtude tornam-se cidadãos capazes de contribuir para o bem comum, promovendo justiça e paz. Vamos recapitular em uma linha?
A formação é gradual. Afetividade prepara o terreno, inteligência ilumina o caminho, vontade sustenta a decisão. E no horizonte espiritual, a graça oferecida por meio de Cristo Jesus eleva e fortalece a natureza. E isso recoloca a cidadania no lugar certo, não como identidade de consumo ou disputa, mas como vocação para o bem. Sim, o cidadão virtuoso não apenas conhece o bem, ele o ama. Por isso, ele consegue descer ao vale para servir aos outros, sem se perder pelo caminho, porque sua bússola está sempre apontada para Deus. Uma pergunta desafiadora para você. Se a cultura hoje nos treina para o desempenho e para a reação, qual virtude concreta você precisa começar a praticar nesta semana? Com repetição e constância, para que sua liberdade volte a ter sentido e direção. Ficamos por aqui. Deus abençoe você.